Olá pessoal, eu vou ler algumas partes desse livro aqui, 1844, uma explicação simples das principais profecias de Daniel. Escrito por esse teólogo Clifford Goldstein e publicado no Brasil pela editora Adventista. O doutor teólogo Goldstein, ele é um antigo teólogo adventista. E eu vou ler partes deste livro para que você tenha ideia de como essa doutrina do juízo investigativo da Igreja Adventista de 1844 é a principal doutrina desta seita. Então vamos começar, eu vou mostrando para vocês, depois você dá aí um pause para ler a parte, tá? E aqui nessa parte ele disse o seguinte, preste atenção: o Senhor tirou-me do pecado, da morte e da alienação e vazio de uma vida afastada de Deus, até aí aparentemente uma confissão evangélica, né? E elevou-me não apenas a um conhecimento de Jesus, mas ao adventismo, à verdade presente, ao movimento mais importante desde a Reforma Protestante. Então você observa aqui que Deus levou ele não só para o conhecimento de Jesus, né? Isso daí qualquer um pode ir, mas ele foi para aquilo que é o mais importante movimento desde a Reforma Protestante, que é o adventismo. Aqui nessa outra página, página 9, ele diz também algo bem interessante. Dá um pause aí, você pode ler. E aqui ele comenta o seguinte assim, olha só. Se a doutrina de 1844 não era bíblica, o Ellen White pertencia à mesma classe de Merlin Becker e Joseph Smith. Olha só que a doutrina de 1844 faz Ellen White ser uma profetisa verdadeira, né? E aí ele ainda diz aqui, ó, nessa outra parte aí, se o juízo de 1844 não era bíblico, a igreja tampouco era. Então, não é a mensagem da salvação em Cristo que torna a igreja adventista verdadeira. Isso daí qualquer um tem. Mas 1844, né? Ele escreveu aqui na página 10 também, olha só. Olha o que ele comentou: a lógica me dizia que se a data de 1844 não fosse bíblica, o adventismo não seria mais do que uma seita. Olha, foi ele que disse, tá? Então, quando esses apologistas adventistas aí, né, que nos consideram otários, né, dizem assim, não, nós não podemos ser considerados seita por causa de nossas doutrinas distintivas, mas nós devemos ser considerados igreja porque temos as mesmas doutrinas básicas da fé cristã. Mas ele aqui mesmo disse que se 1844 não for verdade, a igreja adventista é uma seita. Vamos lá. Tem uma parte aqui que ele diz assim, que depois que ele se convenceu da doutrina de 1844, ele diz assim, ó, nunca mais, aqui na página 11, olha só, olha aí, página 11, nunca mais questionei Ellen White como profetisa. Em vez disso, minha confiança na verdade de 1844 permitiu-me vê-la como um dos maiores profetas que já existiram. Tá aqui, ó. Aí fica aí, né? Os apologistas, Michelson Borges, Leandro Quadros, Rodrigo Silva, bravos, né? Porque alguém aí chamou eles de seita, né? Aí continuando, olha só o que ele comenta: minha compreensão da verdade a respeito de 1844 deu-me uma nova experiência com Jesus, com os adventistas e com o espírito de profecia, que aqui é Ellen White, tá? Uma vez que entendi quão bíblico era o juízo de 1844, sabia que esta igreja era tudo o que dizia ser
e todas as dúvidas sobre a lei, sábado, enfim, todas as minhas indagações foram respondidas. Olha, está aqui nessa parte, rapaz, essa doutrina de 1844 é o olho do furacão, hein? Que coisa. Mas continuando aqui, ele escreveu ainda: os ensinamentos, agora presta atenção nessa outra parte aí, ó. Então você dá um pause aí, ó. Olha, os ensinamentos sobre 1844 provam, além de qualquer dúvida, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente da profecia bíblica e que nossa mensagem é a verdade presente. O juízo investigativo de 1844, agora preste atenção, mais que o estado dos mortos, o sábado e a segunda vinda, estabelece a validade do adventismo. Todas essas outras doutrinas são aceitas por uma ou outra denominação, mas os adventistas são os únicos que têm a verdade do juízo investigativo. Enquanto não entendermos a verdade de 1844, percebendo que os adventistas são os únicos que a ensinam, não compreenderemos nosso verdadeiro chamado, nosso propósito e missão. Está aí, né? Como que essa doutrina torna eles a verdade, né? Aí continua aqui, ó, na página 12, tá? Tem mais. Vamos mostrar aí, né, os apologistas que são pedantes, né? Olha, ninguém conhece os adventistas, né? O mesmo discurso de sempre. Diz aqui, ó, nessa parte: se eu tivesse enfrentado o tempo de angústia com o meu conhecimento superficial acerca da data de 1844, teria sido levado como uma folha num furacão. Não estou falando em salvação pela teologia. A data de 1844, ou uma compreensão sobre a mesma, não nos salva. Mas se 1844 não for uma data bíblica, nossa mensagem é falsa, somos uma igreja falsa, ensinando uma falsa mensagem, levando as pessoas por um caminho enganoso. Ou a data de 1844 é verdadeira e temos a verdade, ou é falsa e nós herdamos uma mentira e a temos propagado. Palavras dele. Continuando aqui na página 13 ainda. Vamos lá, olha aqui, ó, página 13, tá? O diabo virá sobre nós de todas as direções, procurando uma brecha, atacando qualquer debilidade. Tudo num esforço de nos afastar desta verdade. E você pode ter certeza de que a questão de 1844 será alvo fundamental. Acreditando na mensagem, já será difícil permanecer fiel. Olha só, quando perder seu emprego, sua casa ou quando não puder comprar comida. Porém, imagine essa pressão externa, incluindo ameaças contra a sua vida, acontecendo enquanto você tem sérias dúvidas sobre a verdade do adventismo. Se alguém for capaz de abalar a sua fé no juízo investigativo de 1844, você acabará duvidando de toda a mensagem. E se duvidar da mensagem, como poderá permanecer firme? Bom, então vamos lá, vamos mais coisas aqui. Página 14, tá? O juízo investigativo de 1844, o pilar teológico de nosso movimento. Continua aqui ainda. Quão inteligente da parte do diabo ter nos feito colocar de lado nossa doutrina mais básica. Ele sabe que uma vez que retirar de sob os nossos pés, nossa crença desmoronará e a desintegrará. Está apenas esperando pelo momento certo de levar à perdição o máximo de adventistas possíveis, tá? Então, se afastar dessa doutrina, corre risco. Página 14 ainda na parte final, olha só. Mas agora veja quanta confiança, força
e certeza, uma compreensão desta verdade me deu. Os ensinamentos a respeito de 1844 trazem consigo a certeza irrefutável de que o adventismo é a verdade para o tempo presente. Razão pela qual o inimigo tem se esforçado tanto para minimizá-la e o motivo pela qual sinto-me aterrorizado quando vejo seu ruidoso sucesso. Aqui, vamos ver se vai ter mais ainda. Aqui no último parágrafo, página 15, ele vai dizer: alguns dizem que Ellen White não era teóloga e, portanto, não serve para a teologia. Suponho que, no sentido clássico da palavra, ela não tenha sido uma teóloga. Ela era uma profetisa. E eu usaria muito mais a palavra de um profeta do que a palavra de qualquer teólogo, tá bom? Então fica aqui algumas citações desse livro e espero que eu possa ajudar os meus amigos adventistas a falarem dessa verdade. E então vamos silenciar os críticos que dizem que somos uma seita, porque não somos. Nós somos a igreja remanescente, por quê? Porque temos Ellen White, que foi chancelada pela doutrina de 1844. Eis aí a mentira do dia 22 de outubro de 1844. Que Deus nos ilumine na verdade.